Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de termometria. É um total de 10 questões, onde a gente está finalizando o trabalho entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nesse TD a gente tem questões sobre tanto variações quanto mudança de escala, Celsius para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit e por aí vai. Bom, estamos na questão número 5 do nosso TD e vamos à leitura dela. Ela diz o seguinte: para medir a temperatura de um certo corpo, utilizou-se um termômetro graduado na escala Fahrenheit. E o valor obtido correspondeu a 4/5 da indicação de um termômetro graduado na escala Celsius, para o mesmo estado térmico, para a mesma temperatura medida. Calcule essa temperatura na escala Kelvin. Então vamos entender. Ele diz que mediu a temperatura de um corpo e o valor deu 4/5, o corpo na escala Fahrenheit, e o valor deu 4/5 da temperatura na escala Celsius. E no final ele pede para a gente medir essa temperatura obtida, medida, que ele não dá, na verdade a gente vai ter que descobrir o valor dela, seja na escala Celsius ou na escala Fahrenheit, e depois a gente vai passar para a escala Kelvin. Então, vamos fazer um esqueminha para resolver essa questão aqui. Essa questão diz o seguinte: diz que houve uma medição de temperatura, e essa temperatura foi medida tanto na escala Fahrenheit quanto na escala Celsius. Quando se mediu na escala Fahrenheit, o valor obtido foi exatamente 4/5, ou 4/5, do valor medido na escala Celsius. O valor medido na escala Celsius, ele não nos informou, então a gente vai chamar ela de temperatura X, a de ser descoberta. Então, a temperatura medida na escala Fahrenheit foi 4/5 de X. X é essa temperatura desconhecida. Bom, se eu fizer a relação entre a temperatura entre as escalas Fahrenheit e Celsius, eu consigo descobrir quem é o valor de X. No final, ele quer que essa temperatura seja expressa em graus Kelvin. Sabemos que o Kelvin vai ser a temperatura na escala Celsius mais 273. Então, se a gente achar o valor de X, para descobrir o valor na temperatura em Kelvin, basta a gente pegar o valor de X, que é a temperatura na escala Celsius, mais 273, e assim resolver a questão. Então vamos atrás do X e depois achamos a temperatura na escala Kelvin. Para achar o X, vamos fazer a relação entre a temperatura na escala Celsius e a Fahrenheit, algo que a gente trabalhou bastante. E ela diz o seguinte: temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. A gente cansou de fazer esse tipo de questão aqui, Bom, vou substituir esse valor de X aqui, esse valor de 4/5 aqui, e vamos achar o valor de X. Bom, desse lado temos X dividido por 5, que é a temperatura na escala Celsius, X, e do outro lado a gente vai ter o valor de temperatura na escala Fahrenheit, que foi exatamente 4/5 de X menos 32, tudo isso dividido por 9. Bom, temos uma equação, eu vou passar esse termo aqui multiplicando com 5 e esse termo multiplicando com x. 9 vezes x vai dar o valor de 9x. Igual a 5 vezes aquele termo lá. 5 que multiplica, abre parênteses, 4/5 de 5, 4/5 de x, menos 32. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. Esse vezes esse denominador vai ser cancelado com 5. Então vamos ter 9x. Desse lado, 5 vezes 4, mas como tem esse 5 embaixo, ele vai se cancelar com 5, vai ficar apenas o 4x. Menos 5 vezes 32, 160. Passando esse 4x para esse lado, vamos ter 9x menos 4x igual a menos 160. Isso vai dar 5x igual a menos
menos 160, logo temos que o valor de x vai ser menos 160 dividido por 5. 160 dividido por 5 dá 32, logo x tem o valor de menos 32, porque aqui é menos 160. E assim a gente descobre o valor de x. E quem é x? Aí a gente volta lá no começo da nossa questão, em que a gente viu que x é a temperatura na escala Celsius e que foi medida 4/5 na temperatura no termômetro na escala Fahrenheit. Então, portanto, o x aqui é o nosso menos 32, ok? Graus. Então, para finalizar a questão, que ele pede a temperatura na escala Kelvin, a gente vai substituir o x, que é menos 32, mais 273. E assim obter o valor na escala Kelvin. Menos 32 mais 273 vai dar um valor de 241 positivo. E essa é a temperatura e a resposta de nossa questão. Temos, portanto, a conclusão da nossa questão número 5 do nosso TD, que é a temperatura na escala Kelvin de 241. Nos deu uma relação inicial entre a temperatura Celsius e Fahrenheit. Usamos essa relação para descobrir qual o valor da temperatura, usando a relação entre Celsius e Fahrenheit. E no final, passamos essa temperatura de menos 32 obtida para graus Kelvin, ok? Espero que você tenha acompanhado. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!